Olá a todos! Hoje o Simplesmente com Gabi, de um jeito diferente, direto de Cancún, né? Um lugar paradisíaco com esse mar maravilhoso pra gente estar contemplando aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui atrás. Tô muito feliz de estar aqui com a minha família, criando memórias afetivas e contemplando o que eu mais amo nessa vida, que é o mar. Tô de volta aqui depois de 27 anos. Criei memórias afetivas com os meus pais, com os meus tios, minha família, agora com a minha filha, com meu marido, com amigos, o querido Leopoldo, Miriam, que estão aqui com a gente, aproveitando, minha prima, Jaque, Cris. E conhecendo pessoas que eu amo conhecer pessoas, ouvir histórias. E eu ia fazer um podcast diferente terça-feira, né? Agora eu iria gravar viagens. Quem me segue nos stories, eu ainda mostrei um pouquinho de Puebla, né? Que é diferente também, uma cidade antiga no México, com uma história maravilhosa, né? Dos maias. Mas infelizmente tive alguns imprevistos com celular, adaptador, e tá tudo bem, tinha que ser desse jeito, né, gente? A gente vai se adaptando. E eu vim falar de um assunto que eu venho pensando muito nessa viagem e que eu tenho certeza que o Espírito Santo que me tocou para vir aqui falar com vocês. Eu não sei se eu tô gravando da maneira correta. Peguei algumas dicas aí com o Pedro, mas o Pedro que é o nosso técnico, porém ele não está aqui, a técnica hoje é a Gabi. Então, mas o que eu tenho para falar, não muda o que eu tenho para falar, que vem do meu coração, não importa aonde eu esteja, né? Eu peguei esse local porque é um local que eu amei, que é o mar, né? Para vocês estarem aí contemplando um pouquinho aí comigo, e com certeza trazendo essa energia boa para nós, né? Que o mar sempre traz. Gente, eu através dessas viagens, né? Eu gosto muito de viajar, de conhecer pessoas, de abrir meu coração para aprender coisas boas, né? E aquilo que vai servir para minha vida, né? Que a gente seleciona. E eu tava até conversando com meu marido, tanto que é legal assim ver a mistura da cultura dos povos, né? A gente fica olhando assim, é muito legal e a gente tá aberto para conhecer e acolher a história de cada um, né? De conviver com essas pessoas, porque cada um de nós tem muito a ensinar um para o outro, independente de classe social, de estudo, né? Todos nós temos as nossas histórias, as nossas experiências que com certeza servem para outras pessoas. E eu vim aqui falar sobre a honra, sobre essa palavra, né, que se fala tanto, honrar pai e mãe. Fala muito em Efésios, né, capítulo 6. O tanto que é importante a gente estar honrando. Foi Dia dos Avós, dia 26 de julho, né? Pessoas tão importantes, né, na vida, principalmente na vida dos seus netos, né, que traz esse carinho, esse acolhimento, o aprendizado, a sabedoria. Então, os meus já se foram, estão intercedendo por mim, mas me ensinaram muito e hoje eu honro a vida deles. E agradecer os avós da minha filha, que são avós maravilhosos, que exercem o papel de avós plenamente. E com certeza ela é uma criança, foi uma criança, é uma adolescente feliz, porque ela tem essa presença muito forte, muito enraizada na vida dela. E eu sou muito grata aos avós, que são os meus pais, José Luiz Celestina, Isabel Cristina, minha sogra Ana Maria, meu sogro José Sebastião.
que passam para ela muita sabedoria, muito amor e que exercem esse papel de avós, né, muito bem na vida dela. Então, gente, é um assunto que quando eu fui estudar aqui, eu fui ler um pouco, né, eu já sabia, assim, e que vai estendendo e vai levando para outros assuntos, que eu tenho que até, eu tive que fazer até um roteirozinho para não estar me perdendo, mas é um assunto tão importante a ser falado e a gente também refletir, né? A gente vem refletindo, porque honrar, a gente olha no dicionário, fala a questão do respeito, da gente respeitar, né, aquela pessoa, fala sobre a questão do reconhecimento, né, e da história da vida da pessoa, e até em termos jurídicos que eu nem sabia, que tem a honra objetiva e subjetiva, e que eu até anotei aqui, né, para não estar me atrapalhando, que a honra objetiva é a valoração social da pessoa. Então, é a questão da pessoa em relação à sociedade, né? É a credibilidade da pessoa. Essa é a objetiva. E a subjetiva, gente, olha só, porque para mim é mais importante, mas em termos jurídicos, né? É a questão da autoestima da pessoa, é o valor que aquele indivíduo dá a ele mesmo. Gente, olha o tanto que isso é profundo, né? E a gente que fala, eu gosto muito de falar da autoestima, porque eu acho que a autoestima, ela é autoestima, é a estima por você mesmo, né? Não é o auto com L, né, de ser alto, mas é a autoestima com U, é a estima com você mesmo. É tão importante porque é através dela que a gente se fortalece, a gente fica mais seguro para tomar as nossas decisões, para a gente saber o que a gente quer da vida, a gente saber falar não, qual caminho seguir, né? Apesar das nossas limitações, das dificuldades, ela é necessária nas nossas vidas. Então, tá vendo que o honrar já vem com outro assunto, que todos os assuntos são importantes. E eu falei dos avós porque, como foi dia dos avós, é tão legal a gente saber a história dos nossos avós, principalmente dos nossos, né, dos nossos ancestrais, a gente reconhecer a história deles, independente dos erros, dos acertos, a gente reconhecer e agregar à nossa vida aquilo que vai servir para nós, aquilo que é de bom em nossas vidas, de acordo com a nossa realidade de hoje, né? Mas é sempre bom conhecer a história deles, até para a gente estar compreendendo certas atitudes, para a gente estar perdoando, entendendo e fazendo diferente, ou pegando algumas coisas para fazer igual, um pouco melhor, né? Então, acho que a história deles serve de base para a nossa, né? Então, é muito importante a gente estar honrando isso. A gente já nasce com memórias, né? A gente não nasce zerada. A gente nasce com memórias afetivas, crenças, né? Principalmente das nossas avós, né? A avó materna traz muita questão da cura, da amorosidade, já a avó paterna traz muita questão da força, né? Então, a importância delas, não tem uma mais importante que a outra, né? E é claro, a convivência, né? A convivência é algo, é o mais essencial, né? Quem não teve suas avós presentes e tudo, procure saber, né? É claro que a gente queria ter a convivência, mas procure saber a história, sabe? Independente de você ser... É claro que a genética traz a questão da avó biológica, mas independente de ser adotivo ou biológico, procure saber a história da família com quem você convive também, né? Isso é muito importante, porque a gente
as pessoas com quem a gente convive vai determinar certas atitudes nossas. Por isso que é importante a gente saber com quem a gente convive, né? As pessoas que a gente tem, né, a convivência traz para as nossas vidas, porque a gente vai pegando muito os trejeitos, a maneira, né, de falar, às vezes atitudes também, então a gente tem que sempre estar observando isso. Enfim, gente, é muito bom a gente ouvir histórias e estar com o coração aberto para entender, não para julgar, não vir com preconceitos. E como eu falei, a gente filtra, né? A gente vai filtrar. A gente não precisa honrar, não é você aceitar tudo o que o pai e a mãe falam, o que o pai e a mãe fazem, o que os avós fazem, não é isso. É a gente ouvir a história deles, respeitar a história deles e o que avaliar, né? O que é bom e o que é ruim para nós, né? Mas não julgar, não desrespeitar, porque a gente tem que reconhecer o que eles fizeram por nós. E o que eles fizeram por nós? Nos deram a vida, né? Então, só de nos darem a vida já é algo assim pra gente estar reconhecendo e honrando a vida deles, né? E claro que tem uns que não têm a convivência, porque a gente sabe que tem pais, avós abusivos, eu não vou entrar nesse assunto, mas a gente tem que saber honrar a história deles, reconhecer a história deles, mas não precisa ter aquele convívio quando a pessoa é tóxica, né? Isso é independente, em qualquer relacionamento. É a gente limpar o nosso coração da amargura, das mágoas que tivemos e seguirmos as nossas vidas, orando para que a gente sempre perdoe, né? E orando por eles também, estando longe ou perto. E para a gente seguir a nossa vida quebrando vínculos se for necessário, né? Mas o relacionamento com os avós, com os pais é importantíssimo, né? Para o nosso crescimento pessoal, espiritual. E quando são pessoas boas, a gente tem que abrir nosso coração, ouvindo a história deles, aprendendo que eles têm muito a ensinar. Independente, como eu falei aqui, de estudo, de classe social. Por quê? Porque eles são pessoas mais velhas e que trazem experiências de vida, assim como nós também. E a gente vai passando isso para os nossos filhos. E aquilo que a gente pode melhorar, a gente vai melhorar. E aquilo que não serve, a gente deixa. Os traumas deles, as crenças deles, são das nossas avós. Então a gente deixa com elas, tá tudo bem, né? E o que for de bom, a gente traz pra gente, como eu já falei aqui. Então, gente, é uma data que eu acho muito especial. Acho que tem que ser comemorada, principalmente quem tem os avós presentes, vivos. Tem que ser comemorada, tem que ser lembrada, tem que ser honrada. Principalmente aqueles avós que têm o posicionamento de avós, né, para com seus netos, que a gente até falou a questão de posicionamento, de papéis, né? No podcast com a Carol, ela fala muito a questão do posicionamento, e isso é importante. Os avós exercerem os papéis de avós na vida dos seus netos, deixando os pais também exercerem os papéis deles de pais também, tendo esse respeito. Isso é muito importante até para a criança que está ali, né? Para ela saber quem é quem, né? Lógico, dentro daquele contexto familiar, porque eu sei também que tem avós que são, né, devido à ausência do pai, da mãe, exercem também essa questão dos papéis. Mas a criança tem que saber, né, o papel do avô, da avó, dos pais,
né? Ela tem que ter essa questão até para ela ficar mais segura, né? Para ela saber as limitações dela. Então, eu agradeço, né? Como eu já falei, aos meus avós que exerceram os papéis dele e os avós da minha filha. E esse podcast é para todos e principalmente para os avós, para os pais, porque quando a gente fala em honrar, olha o tanto de coisa que vem, né? Honrar não é só honrar os pais, é honrar a todos nós e a nós mesmos, gente. Olha o tanto que isso é lindo. A gente honrar a nossa história de vida, independente da sua idade. É tão bonito a gente reconhecer as nossas qualidades, né? Olhar para os nossos defeitos com amorosidade, acolher esses nossos defeitos, a gente tem que querer melhorar, né? Até para ter um convívio melhor com a família e com a gente mesmo. Então, é muito importante isso. Quando a gente, às vezes, somos muito radicais com a gente mesmo. E a gente tem que estar pensando nisso. Porque só ficar nos criticando, eu sou isso, eu devia ter feito isso, eu não devia ter tomado aquela atitude. Você tomou aquela atitude devido ao que você tinha naquela época, ao conhecimento que você tinha. E a gente está aqui para a gente evoluir. Então, é claro que a gente vai melhorar. É claro que eu hoje, com 42 anos de idade, não teria atitudes que eu tinha com 15, 17, 18 anos. Por quê? Porque eu não tenho a maturidade, a vivência de vida que eu tenho hoje. E tá tudo bem. Eu dei o meu melhor naquele momento, o que eu tinha para dar naquele momento. E é importante a gente estar de coração aberto para aprender, para receber também conhecimento, amor, né? O que as pessoas têm para passar. Eu falo assim, às vezes a pessoa pede tanto, eu queria isso na minha vida, eu queria melhorar isso, Deus me ajuda. E às vezes Deus manda pessoas para te ajudar e às vezes a gente recusa essa ajuda por orgulho, né? Ou por arrogância que todos nós temos, e a gente perde muito o momento daquela ajuda e perde muitas oportunidades de melhorarmos. Então eu vejo assim, quando a gente viaja, no meu caso, vou falar da minha experiência, né? Eu fico muito de coração aberto, talvez até pelo tempo que eu tenho, eu sento, na verdade já é de mim, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, de contar a minha também. Eu sou comunicadora, né? Todo mundo já sabe disso, então para mim é mais fácil. Eu sei que tem perfis aí que é mais difícil, mas a gente assim tem que estar aberto a ouvir, às vezes, a contemplar, né, aquilo, o nosso presente. Então, às vezes a gente viaja, vamos contemplar, vamos pegar aquilo que tá bom, sabe? Porque eu sei que viagem tem imprevistos, às vezes a gente vai para um local, espera demais e não é aquilo que a gente achava, mas tem algo de bom, gente, nem tudo é ruim. Então, a gente pegar aquilo ali e a gente tá de coração aberto para receber aquilo que é bom. Sabe, esquecer que tá ruim, que não tem como mudar e pegar aquilo que é bom. E quando isso acontece, com certeza a gente aprende alguma coisa, sabe? Eu queria, como eu disse no início, eu queria estar fazendo um vídeo mostrando para vocês a cultura de Puebla, e não deu muito certo e tá tudo bem. O vídeo tinha que ser sobre isso, que eu acho que é um assunto também muito relevante, muito legal. Com certeza vai ajudar as pessoas. Então a gente tem que pegar o que é bom. Então eu peguei essa paisagem aqui que eu acho maravilhosa, e contemplo ela o tempo todo,
né? E agradeço também por esse presente divino, que o mar para mim é um presente de Deus. E a gente tá, como fala, não é o tempo todo a positividade, sempre. Não, a gente tem nossos dias de baixo astral, nossos dias nublados, né? Em termos de espírito mesmo falando. Mas tá tudo bem, né? A gente acolhe. O que a gente não pode deixar é esses sentimentos tomarem conta, fazerem parte de todos os dias da nossa vida, da nossa rotina, prejudicando no nosso crescimento pessoal, profissional. Então, a gente, quando começa a acontecer isso, né, a gente tem que procurar ajuda de profissionais. Mas, gente, como eu estava falando, é um assunto que aborda muita coisa. Então, eu vou contar, porque muita gente fala que eu tenho autoestima. Não é que eu sou uma pessoa que fica me vangloriando, achando que eu sou melhor, de jeito nenhum. Eu acho que eu tenho muito a aprender com as pessoas. Não me considero melhor que ninguém. Mas eu trabalho muito a minha autoestima, sabe? Não é todo dia que eu me acordo, me acho linda. Principalmente as mulheres, nós mulheres, né? Que vai chegando a idade, vão aparecendo algumas ruguinhas, né? Ganha peso, ixi. Então tem muitos, externamente falando, fora o que tem interiormente na gente, né? Mas eu trabalho muito a questão da autoestima comigo, trabalho com a minha filha. Não é só ficar falando, claro que tudo que a gente fala, nas palavras, elas têm poder, isso já foi comprovado. Mas não é só ficar falando, eu sou linda, eu sou bonita. Não, é você realmente, quando você, igual eu tava falando no início, quando você reconhece a sua história, tudo que você passou, todos os seus pontos fortes que você desenvolveu para enfrentar certas situações, você vai se dando valor, sabe? Desde pequena, para mim, a autoestima já foi mais fácil, porque desde pequena eu sempre valorizei tudo que eu tinha, né? Tô falando de corpo físico, das minhas qualidades externas e internas. Eu sempre tive isso, já era algo de mim. Mas na adolescência, que vai, né, a gente vai chegando naquele ponto assim, que a gente fica inseguro, quer se sentir pertencente, né? Tem o momento de você ter os paquerinhas, então as qualidades exteriores ficam muito importantes. Você começa a se comparar, que eu já falei aqui que é algo que não é muito legal, mas você se compara, né, muito, principalmente na adolescência. Então, quando você valoriza o que você tem de bom e que você vê o que você é um indivíduo único, é mais fácil você saber lidar, né? Com certeza. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sou católica, né? E comecei a estudar a história de Deus, comecei a estudar a história de Jesus. A gente vê de onde vem a nossa essência, né? Por isso que eu falo, o honrar o pai e a mãe não é só os avós daqui, não é só daqui, é honrar o nosso pai, honrar a história de Deus, o tanto que isso é importante, porque quando a gente vê que a gente veio dele, que a gente tem a essência dele, a nossa estima, ela vem, sabe? Independente do seu estereotipo, sabe? Independente da sua beleza exterior. Então você preenche o vazio, né? Que às vezes tem fases na nossa vida, muitas pessoas se sentem com vazio, que nada preenche, né? Dinheiro, não, que eu já falei que é importante, mas eu tô falando assim, você sempre procura coisas fora, mas está aqui dentro.
Então, quando você vê que essa essência de Deus está dentro de você, gente, a estima vem, não tem como não vir, sabe? É claro que as nossas escolhas que fazem a gente se tornar, né, pessoas boas ou ruins, né? Isso aí são escolhas nossas, mas a nossa essência, ela é muito boa, ela vem de Deus. E isso para a estima é maravilhoso, sabe? É o que vai ajudar a você a construir uma autoestima. E aí você vai vendo depois, vai descobrindo o quê? O seu dom. Que eu já falei muito a questão do dom. Quando você descobre as qualidades que você tem e o dom que você tem, e isso como é que... Gente, tem vários cursos de autoconhecimento. E o dom é aquilo que você usa para servir as pessoas. É aquilo que você tem, que é fácil, sabe? Você tem essa facilidade. Então, vamos supor, eu tenho um dom de comunicar com as pessoas. Tem gente que fala, nossa, eu fico travado, para mim é muito difícil isso, e tá tudo ok. Mas aquela pessoa tem um outro dom, sabe? Que eu não tenho também. Então, quando a gente descobre que somos únicos para Deus e que a gente vem com esse dom para servir as pessoas, gente, acabou a autoestima. Sabe? Não é que você, todo dia vai acordar, vai se achar lindo. Não é isso que eu tô te falando. Eu tô falando de dentro, sabe? Você começa a contemplar sua qualidade, sabe? E claro, você vai melhorar os seus pontos fracos naquilo que você necessita na vida, porque a gente tá aqui para crescer. Então, eu como comunicadora, nossa, tá vendo? Eu tenho que melhorar isso em mim. Eu tenho que melhorar e vou melhorar. Isso não me impede de melhorar. Isso não vai... A estima, você quer melhorar cada vez mais, sabe? Por quê? Porque você se ama, sabe? Você se ama. Você ama o jeito que você é. E você procura melhorar naquilo que é possível, que você acha que tem você, não os outros, que você acha que tem necessidade de melhorar. Sabe? Você não fica frustrado com o que você ainda não conseguiu. Porque a pessoa, às vezes as pessoas, elas sempre olham, dão mais valor para aquilo que elas não têm, sabe? Elas sempre não preenchem o vazio que tem nelas. Aí elas falam assim, eu só vou ficar bem se eu conseguir esse emprego. Aí ela consegue um emprego. Aí ela, não, eu só vou ficar bem se eu casar. Aí ela consegue casar. Mas eu só vou ficar bem, feliz mesmo se eu... E não consegue, por quê? Porque não preencheu aqui. Não tá preenchida aqui da essência de Deus. Dela não é nem preenchido, mas ela não reconheceu essa essência de Deus ainda na vida dela, sabe? Porque a gente já nasce com ela. E como que a gente vai preenchendo? É todos os dias, gente, é rotina. E é fácil? Não, não é fácil. Principalmente naqueles momentos difíceis que você tem que ter aquela conversa sincera com Deus, sabe? Com o seu pai. Ele é o seu pai. E o pai, ele quer o quê? Ele quer o melhor para o seu filho, sabe? Independente do pai que você tem aqui. Deus, ele é o seu pai, ele quer o melhor para você. Então, converse com ele como se você estivesse conversando com o seu pai aqui, ou com uma pessoa que você estima muito, que você ama muito. Né? Seja sincero, seja verdadeiro, até com os seus próprios sentimentos em relação a ele. Sabe? Todo dia, às vezes, quando eu vejo que eu tô me distanciando um pouco de Deus, eu falo, Deus, meu pai, não me deixa. Me coloca de novo no caminho. Não me deixa distanciar de ti, não me deixa... É muito fácil a gente se levar pelas coisas mundanas, né? Daqui. Então, assim, eu peço sempre a Deus, para Deus me orientar,
para a gente não desvincular. Então, o que eu faço? Eu leio a Bíblia, eu procuro saber da história cada vez mais dele, sabe? Como ele agiu com os discípulos deles, pessoas muito difíceis. Depois eu vou gravar só um podcast sobre isso, que vale a pena, porque foram pessoas, seres humanos, com seus defeitos, suas qualidades, suas crenças, suas limitações, e pessoas muito difíceis, e que Deus, sem impor nada, simplesmente com amorosidade, Jesus Cristo, ele fez de uma maneira com que esses próprios, né, os próprios apóstolos quisessem segui-lo, né, sem imposição nenhuma por parte de Jesus Cristo, né? Então a gente fala que Jesus Cristo, quando a gente lê a Bíblia, tem toda uma psicologia aí por trás, todo um coach por trás, né? É o maior psicólogo que já existiu, né? Como Augusto Cury falou. Então, quando a gente começa a entender a história dele, a querer entender, porque a gente precisa querer entender a história, a gente começa a amá-lo cada vez mais. E quando a gente ama Jesus, a gente se ama, porque a gente veio de onde? Dele. Então não tem como dar errado. O que dá errado são nossas escolhas, né? A gente tem escolhas certas e erradas, e a gente vai aprendendo com essas escolhas, né? Então, gente, olha o tanto que o honrar, ele traz uma abrangência muito grande. E é tão importante a gente entender isso, porque às vezes a gente julga muito, a gente fala, eu mesmo, a gente faz isso, né? Fala, se eu tivesse no lugar da fulana, eu tinha feito isso. Ela não devia ter feito isso. Mas, gente, é a história dela. Ela tem as crenças dela, as limitações dela, e ela, né, vai agir de acordo com aquilo que ela tem, né? E isso é muito importante, né? A gente tá com esse olhar mais de compaixão, né, com o outro. E voltando à nossa autoestima, ela traz uma segurança maior pra gente, principalmente assim, pra gente dar limitações, pra gente falar não, sabe? Pra gente saber o que a gente quer na vida, qual caminho a gente quer seguir, qual o nosso propósito. Por quê? Porque quando a gente sabe disso, a gente vai fazer escolhas baseadas nisso, né? Igual a gente falou, no caso da Alice, né? Quando ela pergunta, né, qual caminho seguir, ele pergunta, para onde você quer ir? Né? A gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Para a gente delimitar as coisas, saber com quem a gente anda, as companhias, né? As atitudes que nós vamos ter, né? Nossos objetivos. Então, isso é muito importante. E eu sei que não é fácil a gente saber de tudo isso, e não vamos saber, a gente vai construir, né? Mas quando a gente tem uma pessoa que nos orienta, que já fala dos nossos dons, que começa a nos questionar e nos mostrar as nossas qualidades, né? Fica mais fácil vir essa maturidade para a gente decidir o que a gente quer. E o pai, a mãe, os avós trazem isso. E às vezes eu vejo assim que os netos não têm muita paciência em ouvir as histórias dos avós, ou às vezes o avô está contando aquela mesma história, mas sempre tem algo a ensinar, sabe? Às vezes você escuta a história uma vez, mas quando você escuta pela segunda vez, você já escuta de uma maneira diferente. Talvez a maturidade está diferente, você está mais aberta, né? Então, assim, como é importante a gente estar escutando as pessoas mesmo, querendo compreendê-las, né? Amá-las, né? Acolhê-las. Isso é muito importante.
para até nossa autoestima, entendeu? Então, assim, você vê como uma coisa, gente, vai ligando. Eu sei, assim, isso é algo que eu aprendi, algo que eu estudei. Ninguém é obrigada a concordar, né? Porque eu não sou a dona da razão. Mas eu sei que para alguém vai ser importante isso que eu tô falando. E, né, o tanto que essa honra é importante, né? Que ela começa a gente honrando Deus, né? Depois honrando os nossos ancestrais, e a gente vai honrando a nós mesmos para a gente ter escolhas na vida mais assertivas, até em questão assim do nosso parceiro, né? Quando a gente tem uma autoestima, a gente não vai aceitar migalhas, né? A gente não vai aceitar qualquer amizade, sabe? A gente vai ter um pensamento diferente, né? A nossa crença de merecimento muda muito. A gente não vai querer qualquer coisa, né? Por quê? Porque a gente merece o que há de melhor. A gente dá o nosso melhor, mas a gente também quer o que há de melhor para nós, né? Eu sei que cada relacionamento é um relacionamento e tudo, mas a gente vai avaliar o que há, né, de melhor na pessoa para nós. Então a gente vai ter essas escolhas mais assertivas. Então a autoestima, ela traz tudo isso. E eu achei tão bonita quando eu fui estudar a palavra honrar, porque eu nunca pensei na questão de honrar a nós mesmos, né? De onde que pode vir essa honra? Através da gente honrar a Deus, né? E a gente reconhecer tudo que Deus faz nas nossas vidas e o que as pessoas fazem nas nossas vidas. Isso também tem muito a ver com gratidão. Então, a gente reconhecer o papel de cada um nas nossas vidas, né? O papel do nosso funcionário que está ali, né? E isso, gente, é recíproco, é vice-versa, né? É você reconhecer o seu filho, o papel do seu filho com você, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, né? Do seu patrão. Então, quando você reconhece, né, isso na vida, o que eles fazem de bom para você, o papel que eles têm na sua vida, né, isso te traz uma gratidão muito grande para com eles, porque cada um vai ter um papel, né? O seu pai vai ter um papel de cuidador, né, de zeloso, né, um papel de hierarquia na sua vida. Sim, você tem que ter esse reconhecimento que o pai e a mãe são hierarquia na sua vida. Já o marido vai trazer também aquele papel de zeloso, de provedor, de cuidador, né, e tudo, mas não vai ter aquela hierarquia, né? Ele vai estar lado a lado com você, você caminhando igual com ele, você exercendo o papel de esposa e não de filha, mas de esposa, né? De cuidados com ele também, né? E isso é muito importante, a gente saber o nosso posicionamento, né, com as pessoas, né, com os nossos filhos também. Então, gente, é um assunto muito extensivo. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando como um assunto leva o outro. É como a gente tem que reconhecer, né, honrar a vida de cada um que está aqui, que passa, né? Nenhuma pessoa vem na sua vida por vir, sabe? Ela vem para te trazer algo. Pode ser que seja uma pessoa, até vai ser um passageiro na sua vida, mas ela vai te trazer algo e você vai doar algo para ela, né? Porque a vida é assim, é contribuir, né? É servir e ser servido, né? Então isso é muito importante, a gente ter isso na mente da gente, que a gente está aqui para servir e ser servido, né? O tanto que é bom você também receber,
né? Às vezes a gente quer, é muito fácil a gente dar e é muito difícil também às vezes a gente receber. E a gente tem que estar com o coração aberto para receber o quê? Receber o quê? Pode ser financeiro, conhecimento, né? Receber afeto, que é muito importante. A gente estar aberto a isso, né? A receber também, né? Que às vezes a gente está um pouquinho fechado, o coração mais endurecido, talvez por mágoas, né? E a gente vai endurecendo. Mas comece a ver que cada pessoa é uma pessoa. Talvez você teve uma mágoa com aquela pessoa, mas a outra que vier não vai ser igual a ela. É claro que a gente tem que ter o discernimento de estar avaliando a pessoa, né, hoje em dia. Mas a gente não tá fechado para receber o que há de bom. Então, gente, vamos honrar o nosso papel aqui, né, aqui na Terra. A gente não tá aqui à toa. A gente tem um dom, cada um tem um dom aqui e cada um tem um propósito de vida. Então, vamos honrar isso, né? Vamos honrar o Deus que nos deu essa vida. Então, foi algo que veio do coração para eu estar falando. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu não vou me estender mais, porque é um podcast diferente, para não ficar cansativo. Mas eu espero que eu tenha ajudado muita gente. Mandem seu direct, sugestões, assuntos que vocês querem que a gente aborde aqui no podcast. Que a gente tá aqui para melhorar, né? É um dia de cada vez. Eu tô aprendendo. Peço desculpas se não ficou muito bom. Tentei aqui abafar mais o som. E, enfim, gente, muito obrigada, né, pela presença aí de todos, vocês que vão assistir, né, depois. E que vocês tenham uma excelente semana, um ótimo dia. E fiquem com Deus. E não se esqueça que o Simplesmente com Gabi é para todos. Tchau, tchau.